fica ligado aqui no Balanço Geral. Esse que você vai ver aqui, ó, é o Paulo, 38 anos. O Paulo é um empresário aqui de Curitiba, é um homem bem-sucedido, tinha uma empresa de importação, tinha um carro importado, uma BMW, só que o Paulo estava envolvido em uma trama repleta de pontas soltas. E eu vou te explicar. Essa trama terminou de uma maneira que ninguém ao redor dele seria capaz de imaginar. O empresário Paulo foi morto a tiros por policiais militares dentro de uma delegacia da mulher na cidade de São Paulo. E eu te explico. O pano de fundo seria uma discussão com a mulher. Guarda bem essa informação. O Paulo, ele teria sido acusado de violência doméstica por essa mulher, procurou a polícia essa mulher, e de acordo com a polícia, essa mulher se identificou como esposa dele, com quem ele estava junto há 2 anos e tinha até um filho de 8 meses. Mas depois da morte do Paulo, surge uma outra mulher, e essa outra mulher diz que ela é a esposa dele. Um caso que você precisa prestar atenção, porque se você piscar os olhos, você não vai conseguir entender essa história. Do alto de um prédio que fica perto da delegacia da mulher, o morador mostra a movimentação e comenta ter ouvido os disparos. Pelo visto, o baleado está dentro da DDM. Era Paulo Henrique Pinheiro, de 38 anos, que foi atingido por tiros. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu na delegacia. A esposa dele, que preferiu não se identificar, conta que só foi parar no local porque eles tiveram uma discussão em um hotel que estavam hospedados. Ele acabou falando um pouco mais alto, o tom de voz. Os funcionários do hotel viram esse movimento e eles chamaram a polícia. A gente subiu, foi pro quarto, ficamos lá no quarto, chegou a polícia, perguntou se estava tudo bem, se ele tinha me agredido. Eu neguei, pediram os dados dele, aí no que a polícia saiu, eu também já saí junto. E ele ficou no quarto. E ele pegou, recolheu as coisas, no meu celular estava no meio das coisas, e acabou pegando todas as coisas, pegou o carro e foi embora. E eu fiquei ali na frente do hotel e tinha uma viatura ali. Aí eu pedi o telefone para um dos policiais, eles falaram, vamos lá na delegacia, você acompanha a gente, e de lá você faz a ligação para ele. A mulher de Paulo ainda não consegue acreditar no que aconteceu. Ela disse que o marido veio até a delegacia, entregou o celular para ela e ainda perguntou se estava tudo bem. Ela acreditava que os dois sairiam aqui do local e seguiriam para o hotel. Só que ele foi abordado pelos policiais e levado até uma sala com a justificativa de ter um mandado de prisão em aberto. Na sequência, ela ouviu vários tiros. Ele entrou na delegacia, eu estava sentada, ele só entregou o celular para mim, perguntou se estava bem, e foi onde os policiais foram levando ele para um lado assim que eu não consegui ter acesso, não vi, e eu só ouvi só os disparos. Aí a policial me segurou para mim não ir lá, eu queria ir lá ver o que aconteceu, e ela me levou lá para fora. Ela falou que tinha chamado o resgate. Logo chegou o resgate, mas eu pressenti que ele já estava morto porque foi muitos disparos. Veio vários policiais, falaram que ele tinha mandado. Eu falei, não tem. Ele falou, tem sim. Eu falei, mas o que é então? Eles falavam que não tinha. E realmente a minha advogada pesquisou e não tem. Não existe mandado de prisão. 4 policiais se envolveram na abordagem ao homem dentro da delegacia. Eles relataram no boletim de ocorrência que o empresário estava muito agressivo e agia de forma explosiva. O advogado dos PMs comentou sobre a conduta do rapaz. O motivo pelo qual os policiais efetuaram o disparo foi porque isso está provado pelas próprias câmeras. Ele investiu contra os policiais e não restou outra alternativa a não ser os policiais efetuar disparo de arma de fogo. A Secretaria de Segurança Pública informou que Paulo foi alvejado após entrar em conflito com os policiais. O corpo do homem de 38 anos, depois de ser retirado da delegacia, foi levado ao IML Central para perícia. O carro dele também passou por uma análise no estacionamento da delegacia. A Polícia Civil abriu uma investigação para apurar as circunstâncias exatas do incidente. Ela, em algum momento, fala que ela não contou nada, não registrou nada, mas já tinha um boletim em andamento dessa violência doméstica. E aí os policiais dizem que ele poderia ficar preso, né?
para que ele se acalmasse, alguma coisa assim e tal, e ele parte para cima dos policiais. A minha convicção é que, embora ninguém quisesse isso, eles não tinham outra alternativa. O casal estava junto há 2 anos e tinha um filho de 8 meses. Que ainda não caiu a ficha. Não sei. Nossa, me chegar em casa agora e ver meu filho vai ser muito dolorido, sabe? Olha, calma que tem mais, tem mais. O Paulo se desentendeu com essa mulher, você entendeu na reportagem. Ele ficou com o celular dela, a polícia foi até o local para atender a ocorrência que terminou na delegacia. O Paulo teria entrado em confronto com os policiais por estar alterado e, segundo a polícia, foi preciso contê-lo. Ainda assim não deu certo, ele se mostrou resistente, supostamente tentou ali pegar a arma do policial e acabou sofrendo esses tiros. O Paulo morreu. Essa mulher que deu entrevista aí diz que tinha um filho com o Paulo e que seria a mulher dele. Só que o Thiago Silva está aqui comigo. Thiago, olha só, presta atenção. Você acompanhou aí na reportagem a mulher que teria se identificado como a esposa do Paulo, que estaria no centro dessa morte do empresário. Ela nega que tenha prestado queixa, a delegada explicou que já existia um boletim de ocorrência, um mandado de prisão que não ficou esclarecido, mas é o seguinte, o Thiago Silva está aqui comigo porque essa não é a única contradição nesse caso. Existe uma outra mulher que diz ser a esposa do Paulo. Como é que é isso, Thiago? Exatamente. A esposa, no papel, a Samara, quando ficou sabendo da notícia, ela veio aqui para Curitiba e conversou com a gente do Balanço Geral. Ela disse que descobriu uma traição do Paulo Henrique Pinheiro, empresário bem-sucedido. Pode colocar aí que sumiram 18 veículos dele. As contas também estão zeradas e a esposa sequer conseguiu entrar no apartamento que ela tinha com ele aqui em Curitiba. A esposa, quando descobre a traição, vai para Manaus. E aí o Paulo, em contato com a Samara, diz que houve a traição, a Samara o aceita de volta, ele fica de vender as coisas aqui em Curitiba para retornar a Manaus, onde mora a família da Samara, só que no meio desse caminho ele morre. E a esposa, casada com ele há 12 anos no papel, reclama que tudo que ele conquistou junto com ela, os dois são proprietários de uma empresa de importação e exportação, tudo, inclusive 18 veículos e carros de luxo, ela não teve mais acesso. Você acompanha agora o lado da esposa, casada no papel, que foi surpreendida com a morte do companheiro. Nas fotos, um casal feliz. Paulo e Samara se casaram em 2012. Se conheceram num call center. Com estudo e trabalho duro, os dois venceram na vida. Paulo Henrique Pinheiro, de 38 anos, empresário de sucesso. Samara, advogada. Montaram uma importadora. Começaram a ganhar dinheiro e reconhecimento. Ele é tudo, ele era meu chão, ele era meu companheiro, ele era o amor da minha vida, ele era tudo. Então ele nunca deixou faltar nada pra gente. Samara, natural de Manaus, tinha ido visitar os parentes quando ficou sabendo da morte do marido. Minha sogra pegou e disse que a minha cunhada tinha dito que tinham matado ele. E foi aí que eu fui procurar saber o que estava acontecendo. E foi quando me informaram que ele tinham matado ele. Como tinham dito que ele estava com uma amante e eu já tinha conhecimento do número dela, eu tive que me humilhar, mandar mensagem para ela. Ela não me atendeu, mandei mensagem avisando que era eu. Eu disse, sou eu, Samara, atende. Quando ela me atendeu, aí eu disse assim, o que está acontecendo? Por que você não está atendendo a minha sogra? Ela disse, mataram Paulo. Eu disse, o quê? Ela disse, mataram Paulo. Eu disse, como assim mataram Paulo? Ela disse, eu só ouvi 5 tiros. Mataram ele. Paulo foi baleado na Delegacia da Defesa da Mulher em São Paulo. Segundo a esposa, ele viajou para a capital paulista para tratar de negócios. Ele estava junto com uma mulher que seria sua amante, uma jovem de 23 anos, aqui de Curitiba. Naquela noite,
Paulo teve uma briga feia com a amante. Uma câmera de segurança chegou a flagrar o empresário retirando a amante de dentro de um carro de aplicativo. Nesse dia, a amante resolveu prestar queixa contra Paulo. Ela foi à delegacia e denunciou o empresário por violência. Mesmo assim, ela liga para ele ir buscá-la na delegacia. Paulo foi baleado por PMs. Foram 5 tiros que acertaram o empresário. Para mim foi um choque. Quem conhece ele sabe que ele é uma pessoa extremamente tranquila, tá? É óbvio, né, que existe seus momentos de raiva, existe seus estopins, existe, óbvio. Mas assim, 5 tiros, 4 policiais para um homem só. Em meio à confusão, a família é surpreendida pela morte do empresário e que a amante na delegacia teria se identificado como a verdadeira esposa do empresário. Depois da morte do empresário, a amante apagou as redes sociais. Imagens mostram, inclusive, a amante dirigindo o carro do empresário após ele ser morto em São Paulo. A amante está sendo acusada de ir ao apartamento do empresário e pegar tudo que tinha no imóvel. Dentro do próprio condomínio, um condomínio de alto padrão aqui em Curitiba, nos solicitou uma diligência. Chegando nesse local, deram a informação que essa pessoa, que segundo a esposa informa ser a amante dele, havia ido lá em várias viagens e levado todos os bens, todos os pertences da casa. E não só isso, ela me relata que também um veículo BMW está desaparecido, que é o veículo BMW que ele estava em São Paulo. Observando que na condição de quem estava prestando queixa da vítima naquela ocasião, como a delegacia entrega a chave desse veículo BMW para ela. A polícia de São Paulo abriu inquérito para apurar a morte do empresário, mas a família reclama que não teve acesso às imagens da delegacia e nem os áudios no dia em que Paulo Henrique foi morto. Até então, estão se recusando a dar informações, a passar os vídeos, o que denota-se facilmente que não querem trazer esses vídeos à tona. Paulo tinha um filho com Samara. A criança hoje pede pelo pai e não sabe o que aconteceu. A verdadeira esposa só espera que tudo seja esclarecido. Tenho certeza que meu marido não fez nada para isso. Eles podem matar qualquer pessoa. Eu prometi para ele no caixão que eu ia fazer justiça. E eu vou fazer justiça. Pois é, e nesse momento, Furlan, nós estamos aqui no bairro Moçungue, em Curitiba, porque a esposa, ela vai tentar entrar no apartamento do marido para ver o que sobrou, porque a denúncia é de que a suposta amante teria levado tudo dentro do apartamento. Será que ela vai conseguir encontrar alguma coisa nesse apartamento? A gente volta já já com essa história aqui no Balanço Geral. Furlan. Olha só. A amante, segundo a denúncia, teve acesso ao apartamento do Paulo, entrou, retirou as coisas e se mandou. E os carros desapareceram. A mulher, casada no papel, está sendo proibida de entrar no apartamento do marido. Ela foi lá no condomínio, diz que a síndica, diz que lá ela não entra, só com autorização judicial. O Thiago Silva está em frente ao condomínio. Thiago, a Thaís Travensoli está me chamando aqui. Você continua acompanhando, vai conversando com ela, já me chama então, porque tem coisa errada por trás dessa história. Se a amante sai da delegacia, lá de São Paulo, vem para Curitiba, depois que o homem morreu, tem acesso ao apartamento, retira as coisas, e a mulher que é casada no papel não consegue ter acesso, mas não consegue por quê? Olha como essa história intriga.